Round 6 é a série mais falada do momento. Com certeza você já deve ter assistido ou deve ter visto imagens polêmicas em alguma rede social. A série coreana se tornou a mais assistida da Netflix em pouco tempo. Não é de hoje que as produções coreanas vêm se destacando. É só a gente lembrar de Parasita, de Bong Joon-ho, o primeiro filme estrangeiro a ganhar Oscar de melhor filme. E o que essas duas produções têm em comum é uma crítica certeira ao sistema. Um tipo de crítica que foge dos clichês tradicionais do cinema ocidental. Mas afinal de contas, crítica a qual sistema? É isso que nós vamos ver agora. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha para fortalecer esse projeto. Squid Game, ou Jogo da Lula, que aliás é um nome muito melhor do que Round 6. Bom, sei lá, a Netflix deu um monte de desculpas para justificar por que aqui no Brasil o nome é diferente do que no resto da maioria dos países. Me diz aqui nos comentários qual nome faz mais sentido para você. É um dorama coreano, nome mais comum para designar séries dramáticas orientais. Foi lançado em 2021 pela Netflix e é escrito e dirigido por Hwang Dong-hyuk. Bom, provavelmente a minha pronúncia não está muito correta. Ela segue a mesma linha de um tipo de produção que tem em comum desafios mortais e luta pela sobrevivência, uma clara distinção entre quem está no controle e quem está sendo manipulado, e também envolvimento em crimes, muita violência e desafios morais, além de uma clara crítica social e política, normalmente ao capitalismo. É o caso de Jogos Mortais, Jogos Vorazes, Battle Royale, entre outros. Mas o que diferenciou Squid Game dos outros é a sua simplicidade e o drama pessoal dos personagens envolvidos. Não que eu esteja falando que ele é melhor do que as outras produções, não é essa a minha intenção aqui. Mas ao fazer uma alegoria à sociedade capitalista, ele acertou em não elaborar jogos complexos e difíceis de entender e em colocar brincadeiras infantis para ilustrar como esse sistema se coloca como natural e intransponível. Isso porque já nascemos dentro dele, portanto, sempre vai parecer tão natural como falar a nossa língua nativa ou brincar de brincadeiras tradicionais de nossa infância, por exemplo. E imaginar qualquer outro tipo de sistema político e econômico nos dá a impressão de ser algo impossível ou utópico. É aquela velha frase: "Ah, o ser humano é assim mesmo, sempre foi assim." Mas nós esquecemos que alguém desenhou o jogo e nós fomos jogados dentro dele quando a competição já estava acontecendo. E também, assim como cada round do jogo foi sistematicamente pensado e planejado, também o sistema capitalista é o primeiro sistema econômico totalmente organizado e desenvolvido de forma científica. Não à toa existem até faculdades como economia e administração e tantas outras que foram inicialmente criadas para desenvolver técnicas de manutenção do nosso sistema produtivo. Os outros sistemas antes do capitalismo eram mais intuitivos e menos cientificamente pensados. Aliás, o próprio criador disse que preferiu colocar brincadeiras tradicionais da Coreia, uma para facilitar o trabalho dele e também para que o público se concentrasse mais no drama e não se distraísse tentando entender mecanismos e jogos difíceis. E sinceramente, na minha opinião, essa foi uma grande sacada. O segundo jogo é colmeia de açúcar. Tô ferrado. Em Round 6, acompanhamos Seong Jong-hoon, o personagem principal, divorciado, desempregado, viciado em jogo, mora com a mãe, deve dinheiro pros bancos e pros agiotas. Inicialmente um personagem mau caráter que é capaz de passar a própria mãe para trás. Não temos motivo nenhum para nos afeiçoarmos a ele. Mas ao decorrer da série percebemos que ele é simplesmente um cidadão comum, um perdedor, alguém que tenta se ajustar ao sistema, mas não consegue e é engolido. A infortuna dele alimenta os bancos, os agiotas e o capitalismo. Esse sistema que, ao contrário do que ele mesmo prega, não cria vencedores, mas na verdade cria perdedores. No jogo, isso fica claro porque inicialmente entendemos que os jogadores que passam pelas 6 rodadas e chegam vivos até o final ganham o prêmio, que é uma quantia enorme em dinheiro, mas ao decorrer eles são incentivados a matarem e passarem os colegas para trás para ganharem. Isso fica explícito na brincadeira de bolinha de gude, por exemplo. O objetivo é tirar as bolinhas do outro. Como fazer isso?
Não importa. Inclusive, é permitido trapacear. E é isso que é incrível. Eles começam o primeiro round, batatinha frita 1, 2, 3, cooperando um com o outro. No segundo round, o do guarda-chuva, já existe ali uma divisão entre os jogadores, pressupondo competitividade e não cooperatividade. E essa competitividade é alimentada pelo sistema que faz uma distribuição desigual da comida. Eles recebem um ovo e um refrigerante, fazendo com que muitos fiquem com fome. Isso alimenta a rivalidade estabelecida pelo próprio jogo, e de noite as luzes são apagadas, fazendo com que os integrantes matem uns aos outros. Alguém poderia até falar que isso partiu dos próprios jogadores, que naturalmente o ser humano é competitivo, mas a gente tem que lembrar que eles estão lá dentro, porque aqui fora eles já perderam. Eles próprios consideraram que é muito melhor voltar para o jogo quando tiveram a oportunidade de sair e viver aqui fora. Fica evidente que para eles, aqui fora a competição é muito mais injusta do que lá dentro. E também é preciso entender que, assim como no capitalismo, a má distribuição dos recursos é algo planejado. Uns têm muito, outros têm pouco, exatamente para estimular a competitividade. É como uma empresa. Quanto mais pessoas desempregadas, melhor. Assim, a empresa pode escolher os funcionários que ela bem entender e pagar o quanto ela quiser. E ainda usar de uma falsa democracia. Já ouviu aquela frase? Se não quer trabalhar, tem um monte de gente querendo. Se você acha que seu salário não tá bom, tem um monte de gente querendo receber o que você recebe. É culpa sua. Você não trabalhou bastante, você não estudou bastante. Mas a verdade é que nesse sistema nunca é o bastante. Até mesmo porque a democracia burguesa diz que todos podem vencer. É só se esforçar e seguir as regras do jogo. Mas no final, cada indivíduo é incentivado a competir e eliminar uns aos outros, criando uma pilha de perdedores. Ao final, quando restam somente 3 participantes, e eu inclusive pensei que eles sairiam e dividiriam o dinheiro, na verdade entregue uma faca para cada um deles lutarem até a morte. Somente um ganhará o prêmio. Nesse sentido, o jogo não criou vencedores, mas sim um corredor de perdedores que viraram somente números em dinheiro para encher o porquinho. A cada morte, o sino bate, as luzes se acendem e o dinheiro cai no porquinho, sempre acima dos competidores. Alguns dizem que a série é muito violenta por mostrar sangue. Pra mim, a série é muito mais violenta quando eles anunciam os números e mostram o porquinho se enchendo de dinheiro. É novamente uma alusão ao estado burguês, quando a classe trabalhadora gasta horas do seu dia, inclusive em horas extras no final de semana. Ela não está vendendo somente a sua força de trabalho, mas também sua energia, sua juventude, sua saúde, seu tempo de vida, em troca de sobrevivência ou da promessa de se tornarem os próximos vencedores. E se conseguirem, vão sair com traumas, esfaqueados, cortados, desgastados, velhos e sem saúde. E isso é tão forte que até mesmo aqueles que pensam que não estão no jogo, estão. Os funcionários de Round 6 são divididos por símbolos e funções. Os bolinhas são operários que se acham privilegiados por terem aderido ao sistema, mas que na verdade são meros serviçais chamados por números e não por nomes, iguais aos competidores. Os que têm um triângulo como símbolo são os únicos que usam armas, assim como o exército ou a polícia. Mas também eles têm que ser vistos como corporação, e não como indivíduos, e podem ser excluídos a qualquer momento. A vida individual deles não importa, o que importa é que eles exerçam a sua função. Tipo o soldado que vai para a guerra, para o sistema pouco importa se ele vai morrer ou viver, ele só tem que eliminar um número grande de soldados inimigos antes de cair duro no chão. E os quadrados, os únicos que podem falar. Eles gerenciam o jogo, são manipulados igual a todos os outros, mas se acham superiores e privilegiados, mas também são descartáveis. Inclusive tem uma cena em que um deles é morto pelo superior, e o superior diz que ele rompeu o que tem de mais sagrado naquele local, que é a igualdade. Muitos consideraram isso uma alusão ao socialismo. Na verdade, pode até ser uma alusão ao falso socialismo da Coreia do Norte, por exemplo. Mas também podemos entender isso como uma crítica ao sistema liberal que prega uma falsa democracia, como eu já disse antes. É tipo aquela frase: somos todos iguais.
Mentira. Não somos todos iguais. Existem pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas pretas, pessoas brancas, existem pessoas com deficiência física, existe racismo. Dizer que somos todos iguais, ou que todos temos oportunidades iguais, ou ainda que todos temos que ser tratados iguais, é uma grande mentira. Esse tipo de discurso é injusto, é desonesto, é ignorar que existe racismo, que existe pessoas com necessidades diferenciadas, que existe uma pluralidade de opções sexuais e realidades socioeconômicas diferentes. O conceito de igualdade é uma mentira do sistema liberal, mas para não deixar vocês sem nada, pesquisem sobre a diferença entre igualdade e equidade. Ou melhor, digam aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre isso. Não vou falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Como assim, se um jogador não conseguir continuar? O que isso quer dizer? Eu estou falando no caso da morte de um jogador. Essa semana, o Kim Kataguiri, deputado federal e ativista do MBL, fez esse post nas redes sociais. Até tem coisas que podem ser entendidas como críticas ao governo autoritário da Coreia do Norte. Mas dizer que a série está criticando o socialismo, ou dizer que está criticando o socialismo e o capitalismo igualmente, é no mínimo forçação de barra, para não dizer que é desonestidade intelectual. Os apoiadores dele disseram que era só um meme, uma brincadeira de internet. Mas a gente sabe que existe ali todo um viés político e uma desonestidade em querer induzir uma interpretação forçada. Na dúvida, é só conferir o que o próprio criador da série disse. Sobre a série, como eu falei no começo, a ideia não é muito original, mas a forma simples e intimista como ela foi feita eu achei muito legal. Pena que ela é meio inconsistente, explode a sua cabeça até o 5º ou 6º episódio e depois ela fica meio clichê. Mas ainda assim é muito divertida e interessante. Eu gosto que ela me surpreendeu várias vezes focando mais no drama do que somente apelando para a violência gráfica. Também, pesquisando, eu descobri algo que é muito óbvio, que ela faz muito mais sentido para os sul-coreanos, mas ainda assim, o capitalismo, a pobreza e a desigualdade são conceitos universais. Todos entendem, mesmo que nem todos saibam explicar ou fazer conexões entre esses conceitos. Muito obrigado por acompanharem até aqui, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!